Bem-vindos ao Inside Duality, o videocast onde mergulhamos no universo da transformação de casas. Aqui exploramos projetos inovadores, partilhamos insights valiosos sobre o design, decoração, bem-estar e muito mais. No episódio de hoje temos uma convidada muito especial, Wanda Boa Vida, especialista internacional em Feng Shui e autora dos livros Casa com Alma, Casa com Vida e criadora do método Wanda Boa Vida, que nos mostra como uma casa pode ser o reflexo do equilíbrio, da saúde e da energia que queremos para a nossa vida. Bem-vinda, Wanda. É um gosto enorme tê-la connosco no nosso Inside Duality. É fantástico também perceber o seu percurso e perceber como o Feng Shui transforma a vida das pessoas. E para começarmos, eu gostaria de saber como é que começou este seu interesse pelo Feng Shui. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje também convosco. E também, para mim, é excelente poder partilhar esta minha visão, este meu percurso, que no fundo eu digo que é uma missão de vida, não é? Quando estas coisas são tão impactantes em nós e nos outros, que é isso que no fundo quem transforma as casas e os espaços acaba por fazer. A decoração sempre foi uma grande paixão. Portanto, para mim, trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, 13 anos. No entanto, tive um período num ano menos bom, tive um problema de saúde e que o Feng Shui veio trazer-me uma abordagem na parte dos espaços que eu não contemplava e que passei a ver. Às vezes há determinadas coisas menos boas na nossa vida que nos despertam para coisas fabulosas. E a partir daí não só mudei a minha alimentação, toda a minha postura perante a vida, ter mais cuidado comigo e ver que teria que sair, portanto deixar de trabalhar por conta de outra e trabalhar para mim, ao meu ritmo, nos meus timings, a fazer aquilo que eu gostava. Não quer dizer que não gostasse daquilo que fazia, mas acima de tudo cuidar de mim para a minha saúde, para estar bem, portanto que era fundamental. Então foi uma descoberta e a partir daí foi uma transformação incrível. Mergulhar, não é? Foi um mergulhar não só no Feng Shui e tudo aquilo que pudesse, de certa forma, estar impactado com a saúde e bem-estar. Porque eu, no fundo, vejo esta área como um estilo de vida. Não só a parte dos espaços, mas sim um conjunto. O conjunto, sim, todo. Exatamente. Portanto, para mim é inconcebível alguém que trabalhe a área, portanto, o Feng Shui, não ter atenção a outros aspectos para fazer o pleno. Ok. Para ter resultados. Essa parte também lá está, a saúde mental, os cuidados, tudo. Portanto, tudo acaba por ter impacto na nossa vida, não é? E na vida, obviamente, dos outros. Claro. E é importante passar esse testemunho e essa visão. Isso é excelente. E agora, um bocadinho para quem não está familiarizado também com este assunto, podes explicar um bocadinho o que é o Feng Shui ou qual é a ideia que a Wanda tem sobre o Feng Shui? Então, o Feng Shui é uma arte milenar, neste caso chinesa, com mais de 3.500 anos e que ao longo dos anos tem vindo a desenvolver. Portanto, hoje em dia já existem várias vertentes do Feng Shui, já não só o Feng Shui clássico, e o objetivo é harmonizar os espaços de forma a que as pessoas tenham mais prosperidade, tenham mais sucesso, de forma a que os espaços têm impacto na nossa vida. Portanto, hoje em dia já existem algumas vertentes que umas mais ligadas à questão do bem-estar, outras obviamente mais ligadas ao Feng Shui clássico, que também depende muito da visão de cada pessoa e de cada profissional. E era um bocadinho por aí que eu também agora iria entrar, porque temos o seu método, o método criado pela Wanda, o método Wanda Boa Vida, que vai um bocadinho, ou seja, sai um bocadinho daquele Feng Shui tradicional, não é? Como falamos anteriormente, ali é muito também essa parte da saúde mental. E pode-nos também contar e explicar como é que surgiu este método, de onde é que o criou? Então, o método tem 3 pilares e um dos pilares, incrível, eu acho que isto na nossa vida tudo faz sentido. Claro. E um dos pilares é Kaizen. Kaizen é uma metodologia japonesa. E Kaizen
eu estudei Kaizen, ou a minha primeira aprendizagem de Kaizen foi na indústria farmacêutica. Portanto, venho com esta bagagem de como Kaizen acaba por organizar os espaços. Portanto, a Marie Kondo hoje em dia utiliza Kaizen, portanto é a metodologia utilizada pela Marie Kondo, como organizamos os espaços para sermos mais produtivos, mais eficazes, reduzirmos também o desperdício. Portanto, isto acaba de fazer um match. Está tudo interligado. Como é que é incrível, criar uma metodologia, no fundo, com alguns conhecimentos que eu adquiri anteriormente. Exatamente. Que para mim faz todo o sentido, e ainda mais porque no caso do Kaizen, que nos diz, tem uma frase incrível que é: hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Ou seja, estou sempre em melhoria. Sempre. O Kaizen é muito isso, é melhoria contínua. Melhoria contínua. Para continuarmos sempre a melhorar. De forma que também a pessoa não esteja em frustração. Exatamente. Porque a meta não é só de hoje, portanto é contínua. O objetivo é contínuo e que podemos fazer pequenos passos todos os dias. E isso faz com que a pessoa não seja tão exigente com ela própria e mais transformador do que se eu não utilizasse este pilar. Claro. Portanto, e outro pilar é o Vision Board, que é outro pilar, que é tudo aquilo que está à nossa volta tem impacto em nós. É como se fosse um 3D, portanto, de tudo aquilo que nós podemos olhar na nossa casa, no nosso local de trabalho. Então, reunir estas ferramentas e tentar potenciar para que os meus clientes, como é óbvio, tenham mais resultados. E para as empresas para as grandes empresas faz todo o sentido Kaizen, porque Kaizen, a maior parte das grandes empresas em Portugal utilizam esta metodologia. Então faz match perfeito inclusive com já alguns ADNs impostos pelas grandes empresas. Eu até digo, se eu não tivesse Kaizen, grandes empresas, hotéis e até mesmo universidades não tinham visto o meu método de uma forma tão profissional. Sim, ou seja, não teriam entendido logo a mensagem com tanta perspectiva, não é? Certo. Eu noto, nós mesmo na Duala também estamos a aplicar muito o Kaizen, estamos a trabalhar isso, porque faz toda a diferença. Toda a diferença. E como falávamos também anteriormente, tudo alinhado, não é? Todos estes complementos juntos fazem uma compilação fantástica. E agora um bocadinho para desmistificar. Ou seja, qual é aquele maior mito que a banda gostaria de ver desmistificado sobre o Feng Shui? Bem, o maior mito acho que é, sem dúvida, achar que todos os consultores ou todas as pessoas que trabalham nesta área são todas iguais, não é? Portanto, porque existem muitas abordagens, algumas abordagens até que eu não concordo, e que as pessoas que desconhecem estas áreas, muitas das vezes aquilo que acontece é que colocam todos os profissionais no mesmo saco, o que eu não vejo com bons olhos, claro. Não é? Porque há uma disparidade muito grande. E para trabalhar com empresas e com universidades, uma das coisas que é necessária é a questão da credibilidade, e muitos veem algumas áreas do ponto de vista do Feng Shui demasiado holístico e esotérico, ao ponto de se confundirem os profissionais, não darem possivelmente alguma credibilidade do ponto de vista quantitativo de resultados, porque eu costumo dizer que o que não se consegue medir ou o que não se consegue quantificar nós não conseguimos melhorar, nem medir, não é? Nem melhorar. E Kaizen eu criei uma forma, utilizando o método Kaizen, de forma de ou medir tempos, medir de como é que eu sou mais produtivo, e eu consigo transmitir aos meus clientes, especialmente as empresas, porque querem saber, após uma consultoria, quais foram as melhorias, por exemplo, redução de tempos, de tarefas, de tudo. E
E isso sim acaba por justificar a própria consultoria. E acaba por também trazer um bocadinho aqui esta parte da desmistificação, porque há muita gente que ainda pensa assim, que eu não concordo também um bocadinho com isso, que o Feng Shui está um bocado ligado também a uma parte espiritual, sim, essa sim, parte sim, holística, e não é isso. Sim, há pessoas que podem ver por essa prisma, mas há muitos que não veem também. Portanto, e que é mais do que, obviamente, decorar um espaço, porque é muito mais do que decorar um espaço, mas não tem nada a ver, ou pelo menos a minha vertente, com a parte do esoterismo. Sim, exatamente. Eu acho que mesmo a vertente da banda está muito interligada, como falamos desde sempre, a parte da saúde, do bem-estar, do sentir que o espaço flui, não é? É um bocadinho mais essa parte, e que esse bem-estar vai nos levar ao estilo de vida, ao facto de nos sentirmos melhor, a nossa saúde mental estar totalmente diferente, e é um bocadinho por aí que fazemos a transformação. E aqui gostava também de saber como é que a banda aplica o seu método numa remodelação, numa construção, numa decoração, numa casa de um cliente. Qual é um bocadinho aquele primeiro passo que a banda sente importante trabalhar? Então, existe a parte para clientes particulares, que é diferente, obviamente, para empresas. Claro. No entanto, agora aqui a vertente dos clientes particulares, uma das grandes transformações é a questão da iluminação, porque acaba por nos regular os ciclos circadianos. Exatamente. E fazer com que o nosso relógio biológico e a pessoa consiga fazer um sono de qualidade. E não há nada mais transformador do que um sono de qualidade. Tem impacto no ponto de vista da saúde, do humor, da criatividade, da produtividade, até mesmo a questão da regulação das hormonas de crescimento, que tem impacto se uma mulher poderá engravidar ou não. Portanto, é algo sério. Isso é mesmo tem um patamar muito, o que eu dizer, acaba por impactar uma família na sua dimensão, não é? E, portanto, e nas suas raízes, e é realmente transformador. E isto, se tivermos só em consideração a questão da iluminação. Claro. Que é talvez uma das bases hoje em dia para, inclusive, os psicólogos com que eu trabalho. Há uma psicóloga em específico que costuma dizer que o sono é o melhor amigo da saúde mental. E acho que por aí, e sabendo que de antemão que o nosso quarto é sem dúvida o nosso santuário, sim, e a questão da iluminação tem tanto impacto na saúde mental, eu acho que é essencial essa vertente. É logo a base, não é? É logo a base que nos devemos logo preocupar. Mas anteriormente também já falámos aqui até mais em off, a banda também falou muito a parte da ventilação das casas. Sim, a ventilação. Que isso também é um ponto super importante que às vezes fica esquecido. Fica muito esquecida a questão da ventilação. Como é que também vamos distribuir o espaço, portanto o layout da casa. Há pouco estávamos a falar da questão das escadas. Exatamente. Umas escadas sem espelho, ou seja, sem estarem todas preenchidas, não é? No fundo, para a circulação do resto de chão chegar ao primeiro andar, no caso das vivendas e das empresas também, algumas delas com escadas. Isso é fundamental hoje em dia, não só para a questão do bolor, portanto, e outro tipo de umidade. Há um conjunto de... nós não vimos a poluição do ar, portanto, os compostos orgânicos voláteis. Sim, que nós que não sentimos, portanto, não vemos o fumo. Não vemos, não é? Mas tem um impacto muito grande e existem hoje muitos estudos. E no último congresso da Atlantic Health Wellness Summit, que eu fiz parte, foi um dos tópicos que eu frisei na questão da saúde mental e dos estudos relacionados com a questão da ansiedade. Existe correlação entre a ventilação do espaço e a saúde mental também. Pois. Portanto, e as pessoas não têm noção do quão impactante é e quão transformador. E nota-se muito
nós temos reparado muito isto nas novas construções e tudo mais, que as pessoas preocupam-se demasiado com, ou seja, a parte térmica da casa, então estancam demasiado as casas ficam completamente estancadas, não há uma circulação natural, não há nada a acontecer, e nota-se o impacto que é entrar dentro de uma casa que não tem ventilação, que não tem nada a ventilar. O meu pai às vezes falava, já um método um bocadinho mais antigo, as casas de antigamente quando tinham a caixa de store, e isso era uma fonte de ventilação natural. Que hoje em dia, com a nova construção, está tudo a cortar isso. Ou seja, entra-se dentro de uma casa nova que não tiver nenhum método de ventilação a ajudar, nem que seja uma VMC, alguma coisa, a casa está estanque. As pessoas depois dizem, mas a minha casa tem umidade. Claro, a casa não respira. Não respira. E as pessoas não abrem janelas, não deixam a casa circular. E as casas estão tóxicas. E a Organização Mundial de Saúde diz-nos que as casas estão ou os espaços, neste caso, estão 2 a 5 vezes mais tóxicos do que o exterior. Exatamente. E porquê? Tintas, os materiais das casas, os vernizes, as colas, portanto, os próprios detergentes que utilizamos na limpeza das casas. Há muitas pessoas que se focam nos alimentos biológicos e depois esquecem-se desta parte, não é? Portanto, e fazem exercício físico, comem bem, ou até podem dormir bem, ou preocupam-se com uma boa higiene do sono, mas e depois a casa, esta higiene da casa, não tem essa preocupação e faz também mal. Claro. Portanto, e não estou a fazer o pleno. Não estou a fazer o pleno. E lá está, e tudo influencia, todos os pequenos comportamentos que nós temos dentro de casa, e não só, a maneira como vivemos as casas influenciam bastante, e o que eu noto é, com o passar dos anos e com a mudança de mentalidades, eu acho que mesmo as casas, eu sinto isso, as casas estão tóxicas, ou seja, estão totalmente fechadas, sem... E as pessoas também não abrem as janelas, não ventilam. E eu não sei se sente isso, pronto, se calhar a banda até nota um bocadinho mais isso. Nas grandes cidades, por exemplo, Lisboa, ninguém sai de casa e deixa uma janela aberta, nem deixa. Que seja só um bocadinho. Toda a gente começa a dizer... E muita gente também faz... ou acorda e alguns até fazem logo a cama, deve sarejar até mesmo um bocadinho, exatamente. Sim, no mínimo meia hora. Exatamente. Portanto, a questão do colchão, dos lençóis, tem que arejar e existe muita gente que não faz essa higiene, portanto, e abrir janelas, portanto, ventilar. E uma das coisas também interessantes que posso deixar aqui hoje, depois da chuva, é ótimo ventilar as casas. Porquê? Porque a poeira assentou. É a melhor altura para também... Faz sentido, faz muito sentido. Especialmente nas grandes cidades, ventilar a casa após uma chuva... e até é bom aqueles cheiros... Sim. Acaba por também, até mesmo do ponto de vista sensorial, neste caso do ponto de vista olfativo... uma sensação diferente. Sim. Olha, mas isso é uma ótima dica para toda a gente aproveitar. Sim. E é uma coisa fácil. Super. Grátis. E não custa nada. Não custa nada. Se estão a gostar deste episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque vamos continuar a trazer convidados incríveis para falar de arquitetura, design e construção. Aqui um bocadinho também, agora, pronto, voltando àquilo que falamos também do início... como nós na Duala trabalhamos muito diretamente com remodelações, como é que, além destas pequenas dicas que já falamos e que já fomos também desenvolvendo, Sim. Como é que podemos integrar isto mesmo em todos os projetos, ou qual é a base que podemos trabalhar? Para além da questão, obviamente, da iluminação, que é fundamental, como falámos, a circulação, o layout, e especialmente quando uma casa é construída de raiz, Exatamente. A questão da iluminação natural, muito importante. Também. Que hoje em dia as pessoas já estão mais sensíveis. Sim. Mas acho que poderíamos ter projetos mais alinhados com isso. E uma situação que eu posso dizer é que, a nível internacional, aquilo que eu vejo, para se um projeto para ser premiado do ponto de vista da arquitetura, isto são bases. Um projeto não pode receber um prémio se não tiver saúde e bem-estar. Aqui em Portugal ainda não se pensa nisso. Isso não se pensa nisso. Ou seja, vão a concurso projetos que não têm essa preocupação. Mas a nível internacional já
qualquer projeto que não se considere isto como base, nem sequer é equacionado. Porque Portanto, às vezes isso estão mais preocupados, se calhar, não sei, falo assim um bocadinho de cor, mas da perspectiva que eu tenho. Às vezes estão mais preocupados até com o projeto de arquitetura em si, e com o design, e o design em si, do que esta preocupação do bem-estar, do bem-estar, da circulação da casa, dos espaços amplos. Isso, hoje em dia, portanto, infelizmente, na nova construção não. também acontece um bocadinho isto. Às vezes, quanto mais pequena, é mais rentável. Efetivamente, sim. E isso é um ponto super interessante que não se tem em consideração muitas vezes. E a questão também estávamos a dizer, portanto, a questão dos materiais. Exatamente. A escolha dos materiais. Portanto, isso também é um fator a ter em conta quem vai fazer um projeto de raiz, ou não, ou até mesmo uma remodelação. Uma remodelação faz todo sentido. Quais os materiais que vamos usar e que fazem sentido para a saúde e bem-estar. Porque nem todos podem ser equacionados, e há uns mais tóxicos do que outros, não é? Exatamente. E quais são os maiores erros que a banda observa em casa, espaços de trabalho, que acha que sim, que prejudicam imenso a saúde e o bem-estar? Bem, além destes que também já todos falamos. A parte também ergonomia também. Sim. A parte da ergonomia, que é importante, a questão do conforto e ergonomia. E hoje em dia, especialmente também internacionalmente, a questão dos parte olfativa, que podemos, é uma coisa também tão fácil de fazer e que traz algum conforto ou desperta-nos, por exemplo, se utilizarmos algum aqui a parte do marketing olfativo, sim, com base obviamente em fragrâncias portanto isentas de químicos, sim, que não sejam demasiado prejudiciais, exatamente, portanto, e que podem ser talhados à própria pessoa. Portanto, hoje em dia já existem empresas específicas que conseguem fazer um marketing olfativo para determinadas pessoas. Isto pode ser feito no particulares, obviamente, hotéis, empresas. Portanto, criar uma identidade olfativa sem químicos. Sim, porque às vezes há a nível de olfato e dessa parte, há cheiros demasiado invasivos. Sim, acho que nada melhor que nós nos conectarmos com um cheiro que é a nossa casa ou é o nosso local de trabalho, que seja algo impactante do ponto de vista positivo. E que nos traga memórias, memórias, não é? Exato, sem dúvida. E é um bocadinho trazer, a gente sente um cheiro e vai-nos trazer memórias. E há certos momentos da minha vida que eu recordo o cheiro e que fica marcado por aí. Sim, sim. Isto é uma experiência também incrível para se colocar nas empresas. E do ponto de vista do cliente, ao trazer uma experiência positiva e ficar impactado pelo cheiro da empresa do cliente. Isso é uma ótima dica. E agora eu gostaria de saber se nos pode partilhar um momento ou um impacto que tenha sentido na vida de um cliente, uma transformação que tenha feito e que tenha sentido assim então um impacto. Vou dar aqui dois momentos, um particular e uma da empresa. E uma da empresa que foi esta semana, por isso também está na minha memória. Está na memória, está fresca, não é? Está fresco. De particular, de uma pessoa que não conseguia dormir, portanto mudou de casa e os blackouts não vedavam a luz, portanto, na totalidade, uma pessoa muito sensível à iluminação, e colocar de forma a que fosse o Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que se nós estivermos deitados na cama e se conseguirmos ver a nossa mão é porque a iluminação, ou neste caso existe iluminação no nosso quarto e não devemos de ter absolutamente nada. Zero, não devemos conseguir ver a nossa mão. Portanto, e porquê? Porque não é só os nossos olhos, porque há muita gente que coloca uma venda, mas também a nossa pele, porque a nossa pele consegue despertar ou não, porque consegue determinar como é a questão da iluminação. Portanto, não é só, é o nosso corpo por completo, não é só a nossa vista. Portanto, e isso é impactante. Por exemplo, uma pessoa estiver a ler ao lado, portanto,
e a luz tiver nem que seja aquela luz de alguma apoio, não é? de presença, acaba por ter um impacto também no nosso organismo. Portanto, atenção à questão da iluminação. É impactante e faz com que pessoas que durante um período de tempo durmam mal, a questão da saúde seja afetada de tal ordem que tenha um impacto grave do ponto de vista da saúde. E no caso das empresas, eu acho que existe uma grande falta de literacia na área da saúde e bem-estar dos espaços e, inclusive, da sustentabilidade. E uma empresa com que eu agora estou a trabalhar e que faz consultoria também em hotéis, um dos hotéis boutiques em Portugal que fala muito de sustentabilidade, verificámos que tinha uma imagem no seu site que não batia com uma parte sustentável. Okay. Ou seja, tinha as famosas pampas. Nós consideramos que as pampas acabam por destruir o ecossistema. Hoje em dia são consideradas cada vez mais tóxicas. E é uma planta invasora. Exatamente. Uma planta invasora que deve ser retirada da decoração porque estamos a potenciar que outras pessoas a considerem bonitas e que a adicionem também na decoração das suas casas, dos hotéis. Então, um hotel que tem toda a filosofia virada para a sustentabilidade, para a parte do bem-estar, ainda mais porque as pampas têm, portanto, sementes muito pequenas, são facilmente reproduzidas. Exatamente, aquilo até com o vento, não é? Sim, acabam por se propagar. Portanto, o simples facto de ter pampas é o sinónimo de que o próprio hotel não sabe o que é uma planta invasora e os estragos do ponto de vista ambiental que essa planta promove. Exatamente. Portanto, e não estar alinhado, sabendo que era uma das áreas da preocupação do próprio hotel, não só a nível da decoração, a nível da recolha de água, a nível da alimentação, de tudo, da escolha dos fornecedores. Esta imagem, ao ser retirada, portanto, nós chamamos do greenwashing, não é? Claro, uma empresa falar que claro. é mais sustentável do que aquilo que realmente aparenta. Para mim, o conhecimento é tudo. Exatamente, eu acho que às vezes há também falta de informação. Falta de informação. E lá está, também, eu sou muito apologista disto, nós não somos bons em todas as áreas. Todas as áreas. Não é? Então temos que ter os parceiros. Temos que ter os parceiros certos para nos ajudar nessa. Agora, não podemos falar em sustentabilidade sem ter empresas, não é? que nos consigam alinhar sobre este propósito, porque senão estamos a fazer greenwashing e em vez de elevarmos a marca, às vezes há ali um pequeno gap, não é? Sim, que deixamos passar. E é necessário brifar estas marcas e estas empresas na construção, inclusive de um storytelling, portanto, de uma história, não é? Do próprio hotel ou da filosofia da empresa, que é uma missão. E que esteja, obviamente, ao encontro disso e que não haja estas falhas. Exatamente, mas é daí ser tão bom haver pessoas especializadas em certas áreas e todo o conhecimento. Porque um pequeno detalhe... É um detalhe um detalhe que faz a diferença na história, neste caso, na missão do hotel. Eu falo por mim, houve uma altura que eu gostava imenso dessa planta, da pampa e tudo mais, depois comecei a ler muito sobre aquilo e realmente comecei a perceber o quanto tóxico a planta e já existe um decreto-lei relativamente por causa da questão de ser uma planta invasora. E nós temos imensas em Portugal e há certas zonas do país onde aquilo parece mesmo uma epidemia. É uma epidemia, sim. E às vezes nós não temos informação, olhamos e apenas achamos, isto é muito giro e não sabemos o que é que aquilo traz, não é? A repercussão. E às vezes ter profissionais desenvolvidos em certas áreas que nos vão mostrar isso. Certo. Eu falo por mim, eu faço design de interiores, eu adoro design de interiores e não tinha noção do impacto que Feng Shui traz, até começar a utilizá-lo em mim e perceber a grande diferença. Mas lá está, não é uma área que eu ainda domino na totalidade. Mas e começa assim. Mas eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de decoração e começam a entender mais de que forma é que o Feng Shui e esta parte da saúde e bem-estar dos espaços
pode acrescentar valor, inclusive aos decoradores, aos arquitetos, portanto aos designers de interiores, acaba por... e é assim que começa. É a transformação. E eu gosto muito de estar aliada e de falar com pessoas especialistas na área, porque eu nunca vou ser uma pessoa especialista em Feng Shui a 100%, porque não estudei anos e não tenho a informação, por exemplo, como a Wanda tem. Mas é tão bom esta troca de conhecimento e passarmos pequenos apontamentos, não é? Que nós às vezes, olha, não me recordava que tinha isso em casa, ou há imensas pessoas, por exemplo, agora lembro-me do caso das pampas, porque estávamos a falar, há imensas pessoas que têm pampas em casa. E inclusive há muitas empresas de decoração que apostam nas pampas, e há relativamente pouco tempo, inclusive anúncios com as pampas, e muitas das vezes essas empresas até estão vocacionadas na área do bem-estar das casas, não é? Claro. Portanto, há uma falta de informação, esta falta de literacia na área da saúde e bem-estar propriamente dos espaços. É por isso que eu cada vez mais sou apologista, e estávamos a falar bem, que é esta junção de profissionais, exatamente, arquitetos com profissionais da saúde e bem-estar dos espaços. Portanto, eu, assim como não sou arquiteta nem designer, portanto, é esta junção de interesses que se acrescenta valor e propósito aos projetos. Porque às vezes, se calhar, deve haver um apontamento qualquer que nós podemos colocar na casa de uma pessoa, que aquilo automaticamente lhe vai dar uma sensação, não sei, eu estou a falar um bocadinho de cor e da sensação que às vezes tenho. Às vezes um padrão que lhe vai trazer uma sensação de leveza. Às vezes um objeto, sim. Às vezes uma planta. A identidade, sim, uma planta, que existem umas plantas mais específicas para umas determinadas áreas ou para um determinado espaço em concreto. Portanto, isto aqui acaba por... Temos que ir portanto, fazer a recolha da informação da casa e da pessoa também, não é? Ao ponto, porque há também alergias da própria pessoa, portanto tem que haver um detalhe, não é só uma coisa básica. E não é só fazer as coisas bonitas. Não é? Não. E é uma preocupação grande que temos que ter. Eu muitas vezes tenho muita preocupação até mesmo com a parte dos ambientes de iluminação, porque faz muita confusão, casas muito iluminadas. Nós à noite não queremos estar com aquela luz, nós temos que ir baixando a intensidade da luz, como falámos também muito no início. E às vezes é aquela coisa, não quero muita luz. Ok, mas se calhar há certas alturas do dia que não podemos. É mesmo explicar ao cliente realmente o impacto que essa luz vai ter na família inteira. Portanto, não é só nessa pessoa, portanto é na família inteira. Eu até costumo dizer, no quarto, se possível, não é necessário luz de teto. Basta os pequenos apontamentos. Sim, porque é um sítio que não precisamos assim de sim, não temos que estar a fazer não estamos a fazer uma tarefa, não é? Não estamos a executar uma tarefa, não precisamos dessa luz. Não precisamos dessa luz. Vou já adotar essa dica nos próximos projetos. É um daqueles apontamentos que eu digo, não é necessário candeeiro de teto no quarto. Faz todo sentido. E agora, para finalizarmos, um bocadinho já de encontro também isto que já falamos, que já deixou aqui uma ótima dica, além de todas as outras que falamos. Qual é a mudança mais simples que acredita que qualquer pessoa pode fazer já hoje em sua casa, que acha que vai ter um impacto? Então, já continuar isto aqui é um fio condutor, muito alinhada, que é à noite, especialmente as pessoas que acordam à noite e que vão à casa de banho, não ligarem as luzes, focos, e inclusive terem um apontamento na casa de banho. Ou seja, se têm focos na casa de banho, não ligarem, porque vai ter um impacto negativo no sono. A seguir vai acordar. Portanto, ir com o mínimo luz possível, ter alguns pontos de luz estratégicos, isto não só para as crianças, mas também obviamente para os adultos, e isto é transformador. É logo o antes e o depois do sono de qualidade, que é obviamente aquilo que as pessoas pretendem, é um sono de qualidade, das pessoas que normalmente vão à casa de banho durante a noite. Um ponto de luz na casa de banho pode ser uma coisa mais baixa. Uma coisa mais baixa, e no quarto, portanto também só um apontamento, e
Nada de Maravilha. focos. Eu ficava aqui horas a perguntar dicas e dicas, mas eu acredito que vamos ter muita oportunidade de continuar a debater ideias para os projetos, trabalhar em parceria, como falamos, e dizer que foi um gosto enorme tê-la cá. Foi muito transformador, é muito bom partilhar estas ideias consigo e perceber o impacto que realmente o Feng Shui tem na nossa vida. Uma vez mais, agradeço imenso. Obrigada, e acredito que será a primeira de muitas conversas. De muitas, certamente. Que vamos ter. Obrigada. Obrigada, boa tarde. E para quem nos acompanha, se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Continuem connosco no Inside Duality, onde exploramos o mundo da transformação de casas, design e muito mais. Até ao próximo episódio!